Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Cheiro de Livros. Meu nome é Civi e hoje a gente vai reorganizar essa estante aqui, porque eu já tô com um ciricutico de organizar essa estante já tem um tempo e ela tá uma completa bagunça. Na verdade, eu vou estar reorganizando todos os meus livros e eu montei, gente, um sistema. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês como que a estante tá e o que tem me incomodado na minha estante. Vou até tirar vocês aqui do tripé. Como vocês sabem, eu tenho uma obsessão por Fórmula 1, então aqui eu tenho meus Funkos, meu boné falso da Ferrari, meu capacete falso do Ayrton Senna. E tem também aqui a caixa do meu tênis do Naruto que eu comprei. Ai, meu Deus, essa caixa é muito linda. E eu não vou mexer em nada disso aqui, eu vou mexer realmente nos livros. Descendo dá pra ver que tá uma bagunça, porque tem um Totoro perdido, tem uma garrafa de álcool, tem os meus Funkos, os meus coisas, mas tem também, tipo, várias velas aqui. Tem coisa pra limpar óculos, enfim. Tá bem bagunçado mesmo. Ali embaixo tem uma caixa de fios que eu quero tirar daqui. Eu quero deixar ela um pouquinho mais acessível pra não ter que ficar, tipo, me abaixando pra pegar. E uma coisa que me incomoda é que, por exemplo, tem mangá aqui, tem mangá aqui, tem mangá cá em cima. Apesar de eu não achar que aqui está visualmente ruim, me incomoda um pouco que tem tudo muito misturado, assim, tem literatura nacional, tem literatura inglesa, tem literatura americana, tem livro clássico, tem livro contemporâneo. Aqui tá uma vibe meio YA, apesar de ter livro aqui que também não é YA. Tem livro, por exemplo, Infanto Juvenil, que tá aqui, de Shiran Geizal. Eu ainda não sei como é que vai rolar quando eu for fazer a minha organização, que eu vou explicar pra vocês. Talvez esses dois livros aqui, eles fiquem separados, não sei. Aqui embaixo tem mais livro, né, jovem, de fantasia. As únicas partes que não me incomodam é aqui, que é a minha parte de Percy Jackson. Aqui eu tenho meu carrinho de livros, que eu tenho livros novos que eu recebi da Record, coisas que eu comprei, coisas que eu comprei na Bienal, que eu também quero organizar, porque eu até agora não consegui pensar como é que eu vou fazer pra botar isso aqui. E também tenho essa prateleira aqui que tá com mais livros que eu também quero tirar daqui e escolher um outro lugar pra eles, de acordo com o meu novo sistema, tá, de organização. Eu resolvi que eu quero as coisas organizadas de um jeito um pouco mais funcional, porque tá tudo muito misturado. Eu pretendo separar os livros primeiramente por gênero, e aí dentro desses gêneros, então, por exemplo, mangá vai ser um gênero à parte, porque eu não tenho tantos mangás assim pra separar meus mangás por gênero, então vai ser só, tipo, mangás. Então, dentro, por exemplo, de mangás, eu vou separar por sobrenome de autor, tá? Então eu vou organizar em ordem alfabética por nome de autor. Eu vou tentar, o máximo possível, manter livros do mesmo autor juntos. Mas eu sei que talvez isso não funcione, né, 100%, porque, por exemplo, no caso de Shiran Geizal, eu tenho Viúva de Ferro, que é YA, né, um livro YA de ficção científica / fantasia, e temos Zachary Ng, que é mais fantasia do que ficção científica, né, esse aqui é bem mais sci-fi, esse aqui é mais fantasia, e é infanto juvenil, então talvez esse aqui fique separado um do outro. E também isso pode acabar acontecendo com a Kwang, né, que é um caso aí de uma autora que escreve em vários gêneros literários diferentes, né. E a minha esperança é que isso também me ajude a separar os meus clássicos, porque eles no momento estão completamente bagunçados. Eu não sei ainda o que vai pra cada prateleira da estante, mas vou pensar nisso quando chegar a hora. O primeiro passo que eu tenho que fazer é tirar todas as minhas bugigangas da estante e começar a separar os livros. Vou enfiar tudo aqui dentro dessa caixa. Tirar o raio da garrafa de álcool que tá ali, né, galera? Questão também que acaba me incomodando é que eu tenho muitos livros técnicos de cinema, tenho alguns livros de mitologia que são livros de não ficção, e aí estão meio que misturados com livros de ficção. E eu queria que esses livros que são livros de não ficção ficassem mais separados, assim. E aí aqui uma coisa que eu vou acabar tirando dessa estante e vou ter que arranjar um outro lugar pra colocar são os meus álbuns, né? Eu faço coleção de álbuns do SHINee e tenho também um álbum da Taylor que eu ganhei de presente dos meus amigos do Mundo Avatar. E eu também tenho um vinil. O meu vinil do Jaden, que está aqui, eu não sei onde enfiar ele, tá? Então ele provavelmente vai voltar pra estante em algum momento. Mas os meus álbuns, eu acho que eu vou deixar eles aqui, em algum pedaço aqui, ou no carrinho. Olha, o carrinho é um bom lugar pra colocar os álbuns. Gostei, hein?
vou começar agora a tirar os livros da estante e já vou começar também a espalhar eles em pilhas aqui pelo chão. Ah, acabei de encontrar também uma outra questão. Aqui nós temos a minha... Calma, eu vou trazer vocês mais perto. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho minha coleção de O Retrato de Dorian Gray. E aqui eu vou começar... Quando eu tenho livros iguais, né, tipo o mesmo livro em cópias diferentes, não é muita coisa, tá, galera? Eu tenho isso com isso aqui e com Babel. Eu muito provavelmente vou começar a colocar em ordem de data de publicação, né, data de lançamento da edição. Não sei se eu vou fazer da mais nova da mais nova pra mais antiga ou da mais antiga pra mais nova. Eu vou decidir isso depois, mas enfim. Gente, eu queria só dizer que essas edições são absolutamente lindas, 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 lindas. Então esse aqui, por exemplo, No Limite da Velocidade, eu sei que ele é um romance, eu só não sei se é hot. Então como eu não sei, eu vou procurar no Google. Mas enfim, vai entrar numa categoria tipo romance romântico. E aí então Snow Falling, que se você assistiu Jane the Virgin, sim, esse é o livro que a Jane lança, vai entrar também como romance romântico. Eu acho que os únicos livros que eu vou separar por países, né, ficção inglesa, ficção americana, são livros talvez de literatura clássica, não sei, vou pensar no assunto. Fantasia jovem. Aqui, inclusive, voltei com o Desafio de Ferro e Luva de Cobre. Nossa, eu me bati com o livro. Outra série que eu nunca terminei, olha que eu amei esses dois primeiros livros, eu preciso terminar. Mas enfim, aqui nós temos um exemplo que são livros que têm coautores, né? Aqui temos Holly Black e Cassandra Clare. Eu acho que vou pelo sobrenome que vem primeiro. Então, por exemplo, Holly Black, né? B vem antes de C de Clare. Então, conta como Holly Black na organização por ordem alfabética de autores. Exceto no caso de The Sun and the Star, do Rick Riordan com... Como é que é o nome do querido? E com Mark Oshiro, porque aí eu vou considerar como Rick Riordan por ser na mesma série, tá? Tipo, tá no mesmo universo. Aqui, como é um universo separado, né? Não é tipo um livro de Instrumentos Mortais, né? De Shadowhunters, que é coautoria. Não, é um livro do seu próprio universo, aí eu vou considerar o nome mais pra frente, no alfabeto, quer dizer, mais pro início do alfabeto. Ok, aí aqui começamos com meus livros de Modal Zushi, meus livros da MXTX. Eu vou considerar todos esses livros como fantasia, apesar deles serem do mês. Eu acho que eu não vou separar os meus do mês por, tipo, separadamente do mês. Ou será que eu separo? Mais uma HQ. Eu acho que esse aqui eu vou colocar como HQ. Acho que eu resolvi isso, porque ele tem uma historinha em quadrinho. Gente, terminei de fazer a separação inicial de todos os meus livros. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, sai o foco, 4 e 5 pilhas de fantasia. Tem aqui ficção literária que não é necessariamente fantasia, eu não sei exatamente onde é que eu vou colocar. Ali tem alguns livros mais romance, mais YA. Aqui tem alguns clássicos, mas aqui tá dividido em literatura inglesa, né, teatro inglês, literatura americana. Ali, literatura espanhola e literatura brasileira. Aqui tem alguns livros de literatura brasileira também, mas eu acho que eu vou separar só os clássicos e aqui o contemporâneos. Essa pilha gigante aqui de mangás, quadrinhos e mais mangás ali e ali. E aqui nessa bagunça estão os meus livros de não ficção, então religião e mitologia, cinema, filosofia, autoajuda e português e literatura. Terminei de limpar a estante. Eu não gravei essa parte, mas eu também arrastei ela e varri atrás porque tava muito sujo. E uma coisa que pra mim, na minha cabeça, faz sentido é os clássicos estarem aqui, porque são os livros mais antigos, então, que eu tenho, né, tipo, que foram escritos há mais tempo. Então eu acho que eu vou começar
com clássicos aqui e ver até onde isso vai. Depois eu acho que eu vou pegar os meus livros de fantasia. Então eu vou pegar primeiro fantasia jovem e depois fantasia épica. Vocês viram que tem duas prateleiras ali, né? Tem uma prateleira onde estão os meus livros de fantasia épica no momento e tem uma outra prateleira onde tá os meus DVDs de Senhor dos Anéis. Eu muito provavelmente vou usar essas prateleiras pra colocar os meus mangás. E eu tô pensando em fazer isso, que eu acho que cabem todos os mangás ali. Então vamos ver se vai funcionar essa minha ideia. E aí depois eu vou vendo como é que eu vou fazendo em relação aos outros gêneros, as outras categorias. Mas eu acho que a categoria de fantasia vai ser mais fácil e a de literatura clássica também vai ser mais fácil. Que é Hamlet e esse livro grandão aqui com as peças do Shakespeare, eu vou considerar como clássicos também, porque senão eu acho que vai ficar... Não tem outras peças pra ter uma categoria só as peças, entendeu? Eu esqueci de gravar, mas temos o nosso primeiro problema! Yay! Esse livro do Shakespeare não cabe aqui nessa estante e eu não quero separar os meus livros do Oscar Wilde. Temos um problema que eu vou resolver depois. Livros que forem de um mesmo autor, por exemplo, aqui eu tenho Jane Austen, vão com a ordem de publicação dos livros, tá? Eu poderia ter feito alfabético e alfabético, sim, mas aí os livros iam ficar fora da ordem de publicação. Eu vou começar com algumas pilhas e vamos ver como é que vai ser isso, porque eu tenho muito livro de fantasia. Ainda é se eu ia seguir tipo assim, ou se eu fazia pá, pá, pá e pá, 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 entendeu? Como eu tenho muito livro de fantasia e eu criei eles mais aqui em cima, eu acho que eu vou fazer reto assim, e aí qualquer coisa, se bem que aqueles livros ali eu acho que eles caberiam todos aqui, que são os meus livros de ficção, mas que não são de fantasia. Mas tem uns de romance ali também, não sei. Eu acho que eu vou seguir, tipo, começar a fantasia a partir daqui e descendo reto como se fosse uma única grande estante. Eu acho que eu vou fazer isso. Então, vamos começar por esses aqui e depois a gente já começa na Dona Cassandra Clare. Aí vai acontecer uma coisa muito específica, que é os meus livros da Cassandra Clare, eles vão objetivamente ficar separados. Não sei se eu tô pronta pra isso. Tá, eu tinha dito que edições repetidas eu ia colocar primeiro o livro mais, tipo, do mais antigo pro mais recente. Mas essa edição aqui eu acho que ela ia ficar muito esquisita porque ela é uma edição dupla, então ela ia ter que ficar entre Cidade das Cinzas e Cidade de Vidro. Então eu vou só colocá-la primeiro e é sobre. Ai, gente, olha, isso aqui me dá um nervoso, que o quarto tá lá pra cima. Olhem só essa lombada. Olhem só esse horror. Vê se vocês concordam comigo. Fazer Cassandra Clare aqui e depois ela voltar a aparecer só nessa ponta vai ficar esquisito. Então, eu vou pegar livros de fantasia e vou fazer pá, pá, pá e vamos ver no que vai dar essa situação. Eu já comecei aqui os meus livros pós-Cassandra Clare. E como eu estou gravando isso enquanto eu faço, é que eu vou mudando de ideia todo o tempo. Eu já resolvi que, dane-se ficar esquisito, eu prefiro que fique a Cassandra Clare voltando aqui. Então eu vou pegar esses livros e vamos ver pra cá, porque aqui vai ficar todos os livros da Kwan juntos, porque eu acho que me incomoda mais
os livros da Kwang separados, tirando a impostora, do que os livros da Cassandra Clare começando ali naquele canto. Então é isso que eu vou fazer nesse exato momento. O Portador da Espada, 5 Lâminas Partidas, a Casa de Sobe Lágrimas e tá caindo tudo. Não, pera, talvez eu tenha calculado isso errado. Eu acho que vai ficar separado de qualquer jeito, calma. E aqui é Kwang. Oh meu Deus. Não tinha pensado nessa situação. Pronto, agora coube com a bonitíssima, belíssima coube. Problema número 2 agora vai ser os livros do queridíssimo, dele mesmo, Rick Riordan, tá? Porque esses livros vão acabar ficando separados, porque eles teriam que caber todos ali. E eles não vão caber todos ali, eu tenho certeza absoluta. Mas enfim, vamos ver, né? Tá, olha, eu vou fazer o seguinte. Tá acabando o espaço na minha estante e eu tenho que decidir o que vai pro meu carrinho. E eu não queria meus livros de não ficção no meu carrinho. E eu também não queria os meus livros de distopia no meu carrinho. Então, esses livros que eu considerar, tipo assim, ficção adulta, vibe Tamar Vieira Júnior e Gabriel Garcia Marques, vai no meu carrinho. E eu vou começar a separar esses livros agora pra ir pro meu carrinho. Gente, o mais demorado é organizar em ordem alfabética isso aqui. Galera, tirei tudo que tava aqui e movi todas as outras estantes. Porque o que acontece? Eu fui colocar os mangás ali, vocês devem ter visto que os mangás caíram de uma altura que eu não gostei nada, porque eu sou muito apegada aos meus mangás de Jujutsu Kaisen. E aí eu comecei a pensar nos meus Funkos de Jujutsu Kaisen, que se eu colocasse ali, eu não ia ver eles na minha estante, eu queria muito ver eles na minha estante. Então eu resolvi que eu vou colocar a minha coleção de mangás aqui, nessa estante aqui, e pra isso eu teria que mover tudo que eu tinha feito. Só que agora, Cassandra Clare está em ordem aqui. Aí tudo bem, tem essa partezinha aqui que meio que quebra a série, mas ao invés de terminar aqui, e começar aqui, ela termina aqui e continua aqui. E aí os meus livros da Kwang ficaram certinhos também, e os meus livros de Percy Jackson também ficaram. E a mesma coisa com Percy Jackson, começa aqui e termina aqui os últimos 2 livros. Então meio que não tá tão separado quanto antes. Então meio que um problema me ajudou a solucionar outro problema.
pra vocês ficarem sabendo, olha, aqui tem um espaço ainda, que eu não sei ainda como é que vai ficar. E aí tem esse espaço aqui embaixo. E aqui sobrou espaço também na área de mangás, porque não coube tudo. Então eu resolvi colocar minha coleção de Death Note de The Angel ali em cima. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? É o dia seguinte e eu resolvi mostrar pra vocês como que ficou a organização nova da estante e do carrinho e das prateleiras. Aqui nós temos os clássicos da literatura, mangás. Eu dei uma roubadinha nos mangás, como eu falei pra vocês. Eu coloquei The Angel e Death Note ali em cima. E coloquei o meu quadrinho de Countdown aqui no cantinho. Aqui ficou basicamente a seção da Cassandra Clare. Os livros que não são da Cassandra Clare, que estão aqui, né, porque como eu falei pra vocês, está em ordem alfabética de autores. Acabou que ficou escondidinho por essa bolsinha que eu tenho aqui de Os Instrumentos Mortais. E aí a Cassandra Clare continua e termina aqui nesse cantinho. E aqui nós temos mais fantasia, temos Inimigo Imortal, temos Kwang também aqui. E aqui descendo, continuando, né, tem mais fantasia, temos livros de Academia de Vampiros, meus livros do Rick Riordan. Young Gods ficou aqui também, porque pra mim tem que ficar junto dos livros de Percy Jackson. E Percy Jackson então acaba aqui com Magnus Chase e The Sun and the Star. E vai continuando aqui, os dois livros de Shiran Jezal ficaram ali no cantinho, porque coube, deu espaço, e eu resolvi que ia ficar ali mesmo, não ia ficar com os outros de distopia / ficção científica. Ali naquela última parte ficaram então os livros de não ficção. Aqui ficaram os livros que eu não sabia onde enfiar e também as minhas histórias em quadrinhos, né, minhas HQs. Aí aqui ficou a minha seção do carrinho que, gente, eu amei, 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 amei. Descendo ali também ficou um pouquinho mais de livros, porque não couberam todos aqui em cima. E ali embaixo estão os meus álbuns do Shiny. Aí aqui nós temos uma seção só para distopias, então temos aí meus livros de Divergente, Jogos Vorazes, sobrou espaço ali, então coloquei meu quadro de Hollow Knight ali também, minhas velhinhas, e aqui ficaram todos os meus livros de ficção científica e também gostei bastante. E como eu falei pra vocês, eu consegui então colocar essa caixa aqui. Essa minha caixa aqui é a minha caixa de fio. Ai, vou colocar vocês aqui em cima, pera, pronto. Gente, eu confesso que no início eu tava odiando, porque acho que ficou muito diferente do que eu tava visualmente acostumado de olhar pra minha estante, então eu tava meio tipo, não sei se eu gostei muito dessa ideia. E também eu tava meio incomodado com o fato da Cassandra Clare e do Rick Riordan tá muito separado. Mas depois que eu coloquei os mangás aqui e reorganizei a parte de fantasia, eu amei, achei que ficou chef's kiss. O visual da estante ficou muito diferente no geral, eu não sei porquê, mas me parece que a estante amadureceu de certa forma, sabe? Não sei explicar. Mas vocês não têm a sensação de que ela tá, tipo, mais madura do que ela era antes, assim? Tem os mesmos livros que tinham aqui antes, mas eu fiquei com essa sensação esquisita de que ela parece uma estante mais madura. Tá cheia de fantasia, eu aiei, mas ela parece uma estante mais madura por alguma razão muito esquisita. Arrumar minha estante também me fez pensar em começar um desafio de separar livros pra doação. Mas eu tenho que ler esses livros antes de doá-los. Eu quero diminuir a minha TBR física, porque a minha TBR tá gigantesca. Esse ano eu ultrapassei um pouquinho o meu limite de compra de livros, tá? Eu comprei bastante livro, eu confesso. E tá me dando um pouco de agonia ver isso tudo de livro não lido na minha estante. Especialmente, por exemplo, Divergente, que é uma série literária que eu acho que eu não vou terminar. Eu inclusive tô pensando em fazer um vídeo sobre séries literárias que eu comecei e nunca terminei. E se eu pretendo continuar elas ou não. Muita coisa. Mas enfim, me digam nos comentários o que vocês acham dessas duas ideias de vídeo. Tanto esse dos livros abandonados, né, séries abandonadas, quanto essa ideia de leia ou doe. Mas então é isso, gente. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês o nome de todos os apoiadores do Catarse. Gente, muito obrigada por apoiarem o meu canal, apoiarem o Clube do Livro. A gente tá lendo, eu não sei se esse vai ser o livro quando esse vídeo for pro ar, porque, enfim, eu não sei quando é que eu vou conseguir editar isso aqui. Mas no momento nós estamos lendo O Ceifador, de Neil Shusterman. O pessoal escolheu pra ler e eu falei, beleza, galera, vamos ler isso daí mesmo. Então, muito obrigada a todo mundo que tá apoiando o Catarse, todo mundo que apoia o Clube do Livro. Entre você também no Clube do Livro, o Clube do Livro tá muito legal. É só entrar em www.catarse.me/clube de Cib. E é isso, gente. Essa é a minha nova estante. Eu devia dar um nome pra ela. Ela não tem um nome ainda. Me diga um nome pra ela. Vamos escolher juntos um nome pra minha estante. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau!